Você já ouviu falar de um massacre tão brutal que transformou Paris em um rio de sangue? Pois é, uma celebração que deveria unir a França acabou se tornando um dos acontecimentos mais sombrios de toda a história europeia. E o mais assustador, tudo começou com um casamento. Você está prestes a descobrir um massacre que quase apagou um grupo religioso inteiro do mapa e que até hoje levanta debates sobre poder, religião e manipulação. Mas antes de te contar o que aconteceu na madrugada de 24 de agosto de 1572, preciso que você entenda algo essencial. Nada nesse dia foi por acaso. A França do século XVI parecia um caldeirão fervendo. Católicos e protestantes viviam em conflito constante, e qualquer faísca virava explosão. Então, quando um casamento real foi anunciado entre a princesa católica Margarida de Valois e o líder protestante Henrique de Navarra, todo mundo achou que finalmente viria a paz. Imagine, famílias rivais que se odiavam há décadas, finalmente dividindo a mesma mesa. Parecia o fim da violência, mas era só o começo. Paris estava lotada de huguenotes, os protestantes franceses. Eles vieram de todas as partes do país para prestigiar o casamento. A cidade nunca tinha visto tanta gente com a mesma esperança, que aquele momento fosse o início de uma convivência pacífica. Só que, como sempre acontece na história, por trás das festas, havia conversas sussurradas, reuniões secretas e uma tensão que, mesmo invisível, apertava o ar da capital. O problema começou a ganhar forma no dia 22 de agosto. O almirante Gaspar de Coligny, um dos líderes mais influentes dos protestantes, foi alvo de um atentado. Um tiro. E não era para assustar, era para matar. Ele sobreviveu por pouco. A tentativa falhou, mas a mensagem ficou clara. Alguém queria acender o pavio. Coligny não era qualquer figura. Para os católicos mais radicais, ele era praticamente um símbolo do inimigo. Um homem que defendia os protestantes, que tinha poder político e militar, e que já havia enfrentado os católicos abertamente. Ele era visto como um obstáculo que precisava ser removido. Muitos historiadores acreditam que a responsável pelo atentado foi ninguém menos que Catarina de Médici, a rainha-mãe. Uma mulher tão inteligente quanto temida. Dizem que ela temia que Coligny influenciasse demais seu filho, o rei Carlos IX, e esse cenário poderia fazer o poder da família Médici acabar. Então, quando o tiro falhou, ela teria decidido algo ainda mais perigoso: concluir o trabalho de forma definitiva. Com os líderes protestantes todos reunidos em Paris por causa do casamento, surgiu um plano frio e calculado: eliminar a liderança huguenote de uma vez. O que ninguém imaginava era o caos que viria depois. Na madrugada de 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, os sinos começaram a tocar. E aquilo não era anúncio de missa, era o sinal. Soldados, milícias e até cidadãos comuns abriram as portas e começaram a caçar protestantes. Os primeiros alvos foram os líderes. Coligny, ferido do atentado, foi o primeiro grande nome a cair. Mas os assassinos não pararam ali. O plano original era matar apenas alguns influentes, porém a violência tomou vida própria. Em poucas horas, Paris virou um pesadelo. As ruas ficaram cheias de corpos, casas eram invadidas, crianças, mulheres, idosos, ninguém era poupado. Há relatos de carroças cheias de cadáveres sendo despejados no rio Sena. Nos dias seguintes, mais de 10.000 corpos foram retirados do rio. Alguns cronistas dizem que o cheiro da cidade ficou insuportável por semanas. Os números do massacre até hoje variam. Historiadores mais conservadores falam em 3.000 mortos. Outros dizem que o número pode ter chegado a 50.000. E há relatos ainda mais extremos que colocam a conta em quase 100.000 em toda a França, já que o massacre se espalhou para outras cidades nos dias seguintes. Independente do número, a mensagem era clara: intolerância religiosa pode ser tão afiada quanto uma espada. E aqui vai uma curiosidade que deixa tudo ainda mais perturbador. A cabeça de Coligny foi cortada e enviada como troféu. A ideia era que ela chegasse ao Papa Gregório XIII. Ela acabou ficando retida na cidade de Lyon, mas mesmo assim, o Papa celebrou. Ele mandou cantar um cântico de agradecimento e ainda premiou o rei com a Rosa de Ouro, uma honraria simbólica de grande prestígio. Esse evento também deu força a um movimento intelectual entre os protestantes conhecido como monarcomaquistas. Eles defendiam que o povo tinha o direito de resistir a reis tiranos, ideias que mais tarde ajudariam a moldar revoluções e debates políticos na Europa. No fim das contas, a noite de São Bartolomeu não foi apenas um massacre,
foi um terremoto social, político e religioso. A França nunca mais foi a mesma. As feridas entre católicos e protestantes levariam décadas para cicatrizar, e alguns dizem que nunca cicatrizaram completamente. E talvez a maior lição deixada por essa tragédia seja simples. Quando o medo e o fanatismo guiam decisões, a humanidade perde completamente o rumo. E agora, eu quero saber, você acha que esse massacre foi planejado desde o início ou tudo saiu do controle?